Então vamos do início ali para eu ir te ajudando em algumas coisas, tá? Fala assim, ó. Tu vai começar então cantando: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Ok? Pode ir lá, vai. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Ok, até aí, até aí. Então, olha só, Rosângela, o que a gente vai trabalhar nessa música? Vai pensar em conduzir as notas um pouco mais contínuas, sem modificações ali nas notas da melodia, porque eu acredito que seja imperceptível. Tu faz umas pequenas oscilações, assim, por exemplo, se o sol, em vez de fazer se o sol se pôr, se o sol se pôr, em vez de fazer na mesma, às vezes tu faz umas osciladinhas. Se o sol se pôr, faz umas osciladinhas assim, e aí isso a gente vai procurar, vai trabalhar agora para tentar tirar. Então, eu vou fazer só as notinhas que tem na música mesmo. Ó. Ó. Se o sol se pôr e a noite chegar. Vai lá. Se o sol se pôr e a noite chegar. Então vamos fazer com menos coisas, para a gente pegar os pontinhos ali e ajustar. Ó. Se o sol se pôr. Se o sol se pôr. Ok. Tá um pouquinho oscilando esse. Se o sol se. Tá um pouquinho oscilante assim. Então o que tu tem que pensar? Pensa em cuidar da tua postura. Cuida da postura, externo alto, costelas abertas. Faz a respiração aquela padrão que a gente combinou. Tá? Mantém as costelas abertas na hora que estiver cantando e faz essa condução aqui, ó. Conduz o ar aqui com a barriga aqui, ó. Se o sol se pôr e a... Viu? Vai conduzindo assim, mantendo as costelas abertas para ficar melhor isso. Vai lá. Vamos lá. Se... Calma. Se o sol se pôr. Ok. O pôr deu uma osciladinha, ó. Se o sol se pôr, deu uma baixadinha e uma subida. Fez um portamento. Vamos tirar esse portamento. Vamos tentar fazer sem esse portamento aí, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar. Vai. Se o sol se pôr e a noite chegar. Já ficou melhor. Mas dá pra gente eliminar um pouco mais. Vamos fazer só se o sol se pôr pra gente ver isso aí melhor, ó. Se o sol se pôr, se pôr. Tudo a mesma nota, ó. Se pôr. Não tem outras notinhas aí no meio. Se o sol se pôr. Já ficou quase perfeito, tá? Quase perfeito. Então já melhorou bastante. Vamos cuidar, então, eliminar esses portamentos da música, porque a gente fica, às vezes, colocando outras coisas que não tem na melodia, e aí não soa legal. Então, esse é um dos meus objetivos, das minhas responsabilidades, é orientar isso para os alunos, né? Porque às vezes a gente está cantando e a gente nem percebe algumas coisas que acontecem, e por isso que a gente precisa, né, de um professor que possa orientar essas coisinhas aí, tá? Então, a primeira tarefa para ti é eliminar o máximo desses portamentos aí, que eu vou te dar o exemplo mais uma vez do se o sol se pôr, só para te entender. Olha como é que tu estava fazendo. Se o sol se pôr, esse essas descidinhas e subida. Vamos eliminar isso. Então, ó, se o sol se pôr, ok? Faz mais uma vez aí, vai. Se o sol se pôr. Ok, então vamos eliminando isso. Depois eu vou querer que tu revise essa aula, que tu olhe de novo essas coisas que a gente trabalhou
que tu trabalhe essas coisas aí da parte da música, e aí faça um vídeo cantando essa música, depois que tu tiver treinado para melhorar isso, faz um vídeo e me manda, tá? Para eu escutar como foi o progresso, o que já melhorou, e a gente ir, a partir daí, aperfeiçoando cada vez mais, tá bom? Então, vamos agora seguir para frente. A gente vai começar daí e vamos um pouco mais. Então, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar. Vai. Se o sol se pôr e a noite chegar. Já tá melhor do que antes, tá? Aí, quando tu fez, ó. Se o sol se pôr. Ele deu uma descidinha assim. Cuidado isso, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar. Experimenta, vai de novo. Se o sol se pôr e a noite chegar. Ok. No IA. Cuida para não fazer o ia, esse descer de escorregador. Não, a gente faz. Se o sol se pôr, ia, sem o escorregador no meio, tá? Ia, ok? Vai lá. Se o sol se pôr e a noite chegar. Ok, já foi melhor, tá? Já ficou bem melhor. Agora, vamos pensar em melhorar um pouquinho mais a colocação vocal, certo? E aí, vamos pensar uma leve sensação daquele bocejo, tá? Uma leve sensação, um pouquinho mais daquele bocejo, ó. Escuta eu uma vez. Se o sol se pôr... Vou fazer sem teclado. Se o sol se pôr e a noite chegar... Um pouquinho daquela sensação do bocejo pro palato levantar um pouquinho mais. Experimenta, vai lá. Se o sol se pôr e a noite chegar. Melhorou a colocação, mas na parte do sol se pôr, voltou aquele portamento. Aí tu vai ter que trabalhar isso agora para resolver, tá? Vai ter que treinar, porque é uma coisa que depende de treinamento mesmo. É muita informação para te conseguir resolver tudo na hora, né? Mas vai treinar e vai aperfeiçoando. Então, cuida, ó. Se o sol se pôr... Não, a gente não faz essa... Não. E depois... E a noite chegar... Também não pode fazer noite chegar... Não. E a noite chegar... Tá? Olha lá, faz de novo. Se o sol se pôr e a noite chegar, cuidando para não fazer os cortamentos e mais aquela leve sensação do bocejo, um pouquinho para o palato levantar um pouquinho. Então, coordena tudo isso agora, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Se o sol se pôr e a... Não. Calma. Vamos voltar do começo. Se o sol se pôr e a noite chegar. Legal, é isso aí. Então, olha, uma coisa que eu acho legal de tu treinar um pouco vai te ajudar mais aqueles exercícios de afinação, daquela módulo lá onde eu falo sobre afinação, aqueles exercícios lá vão te ajudar a aperfeiçoar um pouco mais essa questão de manter as notas ali, isso vai te ajudar. E outra coisa, dá uma olhadinha lá no modo do vibrato, para te começar a aprender um pouco sobre a questão do vibrato. Dá uma treinada naquilo lá e experimenta, vê como fica para ti. Mas, olha só, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer direto a parte, ó. E a noite chegar. Experimenta fazer isso. Chegar. E tenta deixar a voz vibrar, vamos ver o que acontece. Vai lá, experimenta.
E à noite, só essa, e à noite chegar, né? Só. Tá. É. Sol se pôr. Que agora eu tô com a Pode parte. cantar tudo. Pode cantar tudo, não tem problema. Se o sol se pôr e a noite chegar. Olha, tá começando a aparecer um vibrato aí. Legal. Tá? É isso aí. Porque quando a gente coloca o vibrato, ele dá um acabamento na música, sabe? Fica muito mais bonito. Uma coisa Então, perdida, né? é isso. Ele além de dar esse acabamento, assim, ele dá vida na música. Escuta eu cantando sem vibrato e depois com vibrato, olha só. E a noite chegar. Sem vibrato. De novo. E a noite chegar. Sem vibrato. Agora. E a noite chegar. Ah, Diferença. é mais gostoso de ouvir, né? É, sim, ele deixa a voz, ele leva a voz para um outro nível, né? Então, Aham. trabalhada no teu vibrato lá, vai no modo e dá uma trabalhada porque isso aí vai ser muito bom, vai melhorar bastante a tua voz. Mas cuida essa coisa de não ficar oscilando nas notas, certo? Tá. Então, porque o vibrato ele é uma oscilação na nota, o vibrato é uma oscilação, mas a gente Tá. faz ele em pontos específicos, Sim. especialmente quando a gente tem uma nota um pouquinho mais longa, a gente deixa a voz levemente dar um vibrato, mas não pode ser demais, entendeu? Não pode ser um vibrato grande, é um vibrato leve. Escuta o meu vibrato mais uma vez, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar. Viu? Eu coloquei o vibrato nas notas mais longas ali. O restante, eu mantive as notas na linha reta para não ficar toda hora uou, 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 senão daqui a pouco a música fica toda descoordenada. Tá? Vamos mais uma vez? Mais uma vez esse trechinho do início. Pensa então agora. Olha, mais coisas para pensar então. Ó. Pouquinho de levantamento do palato, leve levantamento do palato, que a gente vai fazer isso com a sensação do bocejo. A segunda coisa, vai cuidar para as notas não ficarem oscilando todo o tempo. E nas notas longas, pode ser só nessa parte, a noite chegar. No chegar, tu tenta fazer um vibratinho ali. Tá legal?